Imagina acordar sem saber onde você está. Você abre os olhos e a primeira coisa que vê é você mesmo olhando de volta de um espelho no teto acima de você. E por um segundo de desorientação, antes que o peso total da realidade caia sobre você, você pensa que talvez tenha adormecido em algum lugar estranho. Talvez tenha bebido demais. Talvez esteja tudo bem. Mas aí você sente o aço frio nos pulsos. Você sente a corrente no pescoço. Você sente a mesa embaixo de você, não uma cama, não um sofá, uma mesa com estribos, do tipo que você encontraria num consultório médico. Só que isso não é um consultório médico. Não há luzes fluorescentes nem paredes assépticas. Tem um toca-fitas num canto e ele começa a tocar. A voz de um homem toma conta do ambiente. Calma, metódica, quase clínica na entrega. Ele não está gritando, ele não está furioso. Parece alguém lendo um manual de instruções. Olá, sua vadia. A gravação começa. Não sei se você sabe ou não, mas você foi sequestrada e trazida para a minha casa. Você vai ser usada e abusada de praticamente todas as formas imagináveis, então vá se acostumando. Ele já fez isso antes. Ele sabe que você está confusa, ele sabe que você está apavorada, e ele não liga. Ele está te dizendo exatamente o que vai acontecer com você, não porque quer que você se prepare, mas porque o terror de saber faz parte do projeto. O quarto inteiro é um projeto. Cada corrente, cada espelho, cada diagrama desenhado na parede, tudo foi construído de forma específica, meticulosa e deliberada por um único homem ao longo de décadas. E você não é a primeira pessoa a acordar nesse quarto. Você não é a primeira pessoa a ouvir essa fita. Quando ele a gravou, já tinha feito isso tantas vezes que decidiu fazer uma gravação de aviso geral para não ter que se explicar repetidamente para cada nova vítima. Essa é a história de David Parker Ray, o homem que chamavam de Toy Box Killer, e sua cúmplice Cindy Handy. É uma história que se passa no alto deserto do Novo México, numa cidadezinha que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar, onde um homem quieto e comum construiu a câmara de tortura mais sofisticada já descoberta na história criminal americana. É uma história sobre como muitas pessoas podem olhar para algo maligno e não ver nada de errado. Sobre como vítimas podem gritar e não ser ouvidas. Sobre como um predador pode agir por mais de 40 anos, potencialmente prejudicando dezenas de mulheres segundo seu próprio relato e sair sem nenhuma condenação por assassinato. E é a história de uma mulher, acorrentada e nua, que se recusou a morrer. Elephant Butte é uma pequena comunidade no condado de Sierra, no Novo México, a cerca de 240 quilômetros ao sul de Albuquerque. Fica à beira de um reservatório, o Lago Elephant Butte, que se estende por quase 40 mil acres e atrai pescadores e turistas nos meses mais quentes. A cidade em si é modesta e empoeirada do jeito que muitas comunidades do Alto Deserto são. O tipo de lugar onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas cuidam da própria vida, onde a ideia de que algo monstruoso poderia estar acontecendo a poucos quarteirões de distância não parece real, porque nunca aconteceu nada tão dramático por lá antes. No final dos anos 1990, David Parker Ray morava numa propriedade em Elephant Butte, Novo México. Seu lote era sem graça por fora. Havia uma casa mobiliada, uma estrutura menor, e estacionado nos fundos, um grande semi-reboque. Os vizinhos podiam ter achado que era depósito, talvez uma oficina. Ray trabalhava no Parque Estadual de Elephant Butte, um funcionário público, confiável, que aparecia na hora certa e fazia seu trabalho. Era conhecido na cidade como um homem habilidoso e quieto que sabia consertar as coisas. Tinha quase 60 anos em 1999. Não era barulhento, não era chamativo. Não havia nada nele, na superfície, que te fizesse parar e olhar duas vezes. Ele tinha se casado e divorciado 4 vezes ao longo da vida. Tinha uma filha. Tinha morado no Novo México pela maior parte de sua vida adulta, alternando entre relacionamentos, empregos e a vida em pequenas cidades. Nada se destacava. Esse era o ponto. O semi-reboque na sua propriedade não era depósito. Não era uma oficina em nenhum sentido comum da palavra. Ray tinha gastado cerca de $100.000 ao longo dos anos equipando aquele reboque com as ferramentas do que ele considerava seu propósito de vida. Ele tinha insonorizado as paredes, tinha instalado uma mesa de exame ginecológico no centro, completa com estribos,
Tinha fixado um grande espelho no teto diretamente acima da mesa para que quem estivesse preso lá embaixo não tivesse escolha senão se olhar. Nas paredes, ele tinha pendurado diagramas de desenhos anatômicos e instruções ilustradas mostrando diferentes métodos de contenção e infligição de dor. O chão estava coberto de chicotes, correntes, roldanas, barras separadoras de pernas, bisturis, grampos, dispositivos de choque elétrico, serras e uma enorme coleção de outros objetos. No canto, havia um artefato de madeira da própria criação dele, uma estrutura em forma de caixa projetada para imobilizar completamente o corpo de uma pessoa enquanto a deixava exposta. Havia uma câmera de vídeo num tripé, um toca-fitas com uma fita pré-gravada. Ele chamava de Toy Box a caixa de brinquedos. O próprio nome diz tudo o que você precisa saber sobre como David Parker Ray via as mulheres que levava para lá. Não como pessoas, não como seres humanos com famílias, histórias e futuros. Elas eram brinquedos, objetos, coisas para pegar, usar, quebrar e largar. O que talvez seja mais perturbador é que isso não foi uma criação espontânea. Não foi algo que ele construiu num momento de raiva ou obsessão. A Toy Box foi o resultado de décadas de planejamento, décadas de fantasias e décadas de colocar essas fantasias em prática em mulheres reais que nunca conseguiram reagir de uma forma que o mundo fosse ouvir. Isso era uma carreira. Era algo que ele tinha construído, refinado e operado por muitos anos, e durante a maior parte desse tempo, ninguém fora do seu próprio círculo de cúmplices sabia que existia. David Parker Ray nasceu em 6 de novembro de 1939, em Belém, Novo México, uma pequena cidade às margens do Rio Grande, a cerca de 50 quilômetros ao sul de Albuquerque. Desde o começo, a vida dele não oferecia muito em termos de estabilidade ou segurança. Quando Ray tinha 10 anos, seus pais o abandonaram na prática. Sua mãe e seu pai estavam ausentes em todos os sentidos importantes, e ele foi morar com seu avô materno. Seu pai, Cecil Leland Ray, mecânico de profissão, continuou presente na vida dele, mas não de forma construtiva. Segundo perfiladores criminais e relatos biográficos extraídos dos registros investigativos, Ray manteve um relacionamento conturbado e abusivo com o pai durante grande parte da infância, que incluía exposição a material sexualmente inapropriado e violento desde cedo. A maioria dos investigadores que analisou o histórico de Ray concluiu que essa exposição foi determinante, que plantou sementes que levariam décadas para se manifestar plenamente, mas que nunca pararam de crescer. Ele tinha um irmão, uma irmã mais nova. Quando a avó deles morreu, as duas crianças foram separadas ainda mais, deixando Ray sem uma âncora familiar estável numa fase crítica do seu desenvolvimento. O consenso psicológico em casos como o dele aponta consistentemente para essas perturbações precoces como fatores contribuintes, não desculpas, não causas isoladas, mas elementos que se combinam com certas tendências inatas para produzir alguém capaz do que Ray acabou se tornando. Na escola, Ray era quieto a ponto de ser invisível. Seus colegas o lembravam como profundamente tímido, especialmente com as meninas, o tipo de timidez que não vem exatamente da timidez, mas de uma incapacidade de se relacionar normalmente com pessoas da mesma idade. Ele sofria bullying por isso, e num padrão que criminologistas rastrearam no histórico de muitos infratores violentos, esse isolamento social azedou com o tempo e se tornou algo mais perigoso. Voltou-se para dentro e virou obsessão. Voltou-se para fora e virou controle. Na adolescência, Ray começou a beber e usar drogas. Serviu no exército dos Estados Unidos e recebeu uma baixa. Por fora era funcional o suficiente, tinha empregos, serviu, mantinha a aparência superficial de uma vida normal. Mas a vida interior que corria em paralelo a esse exterior era algo completamente diferente. As fantasias semeadas na infância não tinham se dissipado, tinham se desenvolvido em algo estruturado, específico e paciente. Após o serviço militar, Ray se casou pela primeira vez, depois se divorciou, depois casou de novo, e de novo, e de novo. Ao final da vida, tinha passado por 4 casamentos. As mulheres que o conheceram descreveram versões diferentes dele. Algumas o achavam charmoso de uma forma quieta e discreta. Outras vivenciaram suas tendências controladoras.
O que seus relacionamentos pessoais pareciam ter em comum era um padrão de dominância e manipulação, com Ray se posicionando como o centro fixo de qualquer mundo que criasse ao seu redor. Sua filha, Glenda Jean Ray, que atendia pelo nome de Jessie, acabaria se tornando uma de suas cúmplices. O fato de que ele foi capaz de envolver sua própria filha nos crimes diz algo contundente sobre o tipo de ambiente que ele construiu ao seu redor, um mundo em que sua patologia era a linha de base, em que a violência contra mulheres era normalizada pela proximidade e pela repetição. Ele construiu esse mundo lentamente, deliberadamente, ao longo de décadas, e as pessoas mais próximas a ele ou desviavam o olhar, ou em alguns casos, passavam pela porta que ele deixava aberta para elas. A Toy Box não foi construída num dia, foi construída ao longo de uma vida inteira. Para entender completamente a profundidade do que David Parker Ray fez, você precisa entender quanta intenção havia em cada detalhe daquele reboque. Isso não foi improvisado, não foi um crime de paixão ou oportunidade. Tudo na Toy Box foi deliberadamente projetado, construído com propósito e regularmente atualizado. Investigadores criminais estimaram que, ao longo dos anos, Ray gastou aproximadamente $100 mil equipando e mantendo aquele espaço. Esse é o tipo de investimento financeiro que reflete anos de planejamento deliberado e um comprometimento profundo e consumidor com um único propósito. A peça central era a mesa de exame ginecológico, um equipamento médico real, posicionado no centro do reboque para que uma pessoa contida ficasse completamente exposta e totalmente imobilizada. Os estribos prendiam as pernas. As restrições de pulso prendiam os braços. Uma vítima naquela mesa não conseguia se mover, não conseguia se desviar, não conseguia fechar os olhos para o espelho acima delas que refletia exatamente o que estava sendo feito ao seu corpo em tempo real. Aquele espelho não era acidental. O posicionamento era específico. Ray queria que suas vítimas assistissem. Ele queria que elas se vissem do jeito que ele as via, como objetos sendo operados. As paredes estavam cobertas de diagramas desenhados à mão. Não eram grafites. Não eram marcações aleatórias. Eram desenhos instrucionais reais, mostrando métodos de contenção, métodos de entrega de dor, gráficos anatômicos marcando pontos de pressão e áreas vulneráveis do corpo. Essas eram as anotações de alguém que havia passado muito tempo estudando o sofrimento humano e catalogando-o como um campo de especialização. No chão, e pendurados em ganchos, chicotes de vários tipos, correntes, roldanas, barras separadoras, bistures, serras, grampos, um dispositivo de choque elétrico capaz de transmitir corrente para diferentes partes do corpo e uma grande variedade de outros objetos. No canto, ficava um artefato de madeira em forma de caixa que Ray tinha construído ele mesmo, projetado para imobilizar completamente uma pessoa enquanto deixava seu corpo acessível. Uma câmera de vídeo estava num tripé, apontada diretamente para a mesa. Fitas cassete, fitas de vídeo e um toca-fitas completavam o cenário. E então, havia a fita. Em 23 de julho de 1993, uma data confirmada pela própria gravação de Ray, na qual ele especificamente diz que a fita está sendo criada em 23 de julho de 1993 como uma fita de aviso geral para futuras cativas do sexo feminino. David Parker Ray se sentou e gravou o que só pode ser descrito como um discurso de boas-vindas para suas vítimas. A intenção era que fosse tocada para cada nova cativa quando ela recuperasse a consciência. Era projetada para desorientar, aterrorizar e quebrar a vontade de uma pessoa antes mesmo que qualquer tortura física começasse. A fita começa reconhecendo que a mulher que está ouvindo não sabe onde está, nem como chegou lá. Ela diz, para não gritar, o reboque é insonorizado, ninguém vai ouvi-la. Ela explica as regras. Ela vai se dirigir a ele como mestre e à sua companheira como ama. Ela não vai falar a não ser que seja questionada. Em seguida, descreve metodicamente, em linguagem clínica e degradante, o que ela vai experimentar durante o tempo em que ficar lá. Não era uma ameaça entregue com raiva. Era entregue no tom plano e paciente de alguém dando uma orientação de trabalho. É uma das peças de evidência mais perturbadoras produzidas em qualquer caso criminal americano
Não por causa da violência que descreve, mas por conta de quão totalmente calma e preparada soa a pessoa que fala nela. Ray gravou aquela fita em 1993. O que significa que em 1993, ele já estava fazendo isso há tempo suficiente para decidir que era mais eficiente colocar num cassete. O que significa que em 1993 já havia vítimas suficientes para que se repetir parecesse cansativo. Ele estava, da forma mais aterrorizante possível, otimizando seu processo. Talvez a linha mais significativa de toda a gravação seja quando Ray diz: "As informações que vou lhe dar são baseadas na minha experiência lidando com cativas ao longo de vários anos. Vários anos. Até 1993. Ele estava nisso por admissão própria, em fita há anos, e em 1999, aquela fita ainda era a mesma que ele tocava. A única coisa que ele atualizava era a mulher acorrentada à mesa que precisava ouvi-la. Cynthia Lee Handy nasceu em 6 de fevereiro de 1960, no estado de Washington, e foi criada num bairro pobre nas periferias de Everett, Washington. Sua mãe era alcoólatra, trabalhava como garçonete de bar e, segundo amigos de infância e relatos investigativos, negligenciava rotineiramente os filhos, priorizando os homens que entravam e saíam de sua vida acima das necessidades básicas das pessoas que ela devia criar. Ela nunca dava um centavo para as crianças, lembrou um amigo de infância. A imagem que emerge daqueles primeiros anos é de escassez constante de crianças passando fome num lar que não era seguro nem estável. Handy largou o ensino médio. No início da adolescência, já tinha desenvolvido uma dependência de drogas e álcool, desaparecendo por períodos de tempo para encontrar algum alívio de uma vida que lhe oferecia muito pouco. E aí piorou. A mãe eventualmente voltou a se casar, e Handy tinha cerca de 11 anos quando seu padrasto entrou em seu quarto e tentou abusar sexualmente dela. Quando Cindy contou para a mãe o que tinha acontecido, a mãe ficou do lado dele. Ele alegou que estava bêbado e entrou no quarto errado, e em vez de proteger a filha, a mãe de Handy escolheu o marido. Por volta dos 12 anos, Cindy Handy foi praticamente expulsa da própria casa. Deixa isso penetrar por um momento. 12 anos de idade. Sem lugar seguro. Pais que a falharam da forma mais fundamental imaginável. A mensagem que ela absorveu dos adultos que deveriam ser o seu mundo foi que ela não importava que sua dor era um inconveniente, que a pessoa que a machucou seria acreditada, e ela não. O que se seguiu é uma trajetória triste e, em muitos aspectos, previsível. Handy caiu na vida que aguardava meninas desprotegidas que não tinham teto nem apoio. Ela passou por homens perigosos, uso de drogas e problemas legais. Com o tempo, teve 3 filhos com 3 homens diferentes. Quando o mais novo tinha cerca de 10 anos, ela mandou os 3 morar com os avós, uma decisão que, quaisquer que fossem as circunstâncias, espelhava efetivamente o abandono que ela mesma havia vivenciado na infância. Em 1997, Handy estava na casa dos 30 anos e fugindo de problemas legais no estado de Washington, acusações relacionadas a furto e posse de drogas, quando cruzou as fronteiras do estado e eventualmente chegou a Truth or Consequences, Novo México, uma cidadezinha a cerca de 11 quilômetros de Elephant Butte. Encontrou trabalho num parque estadual e foi lá que conheceu David Parker Ray. O que aconteceu entre eles nas primeiras semanas é algo que Handy descreveu de formas diferentes dependendo do contexto, e vale notar que sua versão dos fatos tende a mudar em proporção à quantidade de responsabilidade legal que ela tenta minimizar. O que permanece consistente em seus relatos é o seguinte: Ray lhe contou quase imediatamente o que havia feito. Ele descreveu, segundo o próprio testemunho dela, ter cometido aproximadamente 14 assassinatos. Ele lhe explicou como descartava os corpos esvaziando-os, pesando-os, afundando-os no lago, e a resposta de Handy a tudo isso não foi ir embora, não foi ligar para a polícia, não foi sentir repulsa e se afastar. Por conta própria, ela estava, e essa é a palavra dela, nervosa e intrigada. Nervosa e intrigada. Ela foi morar com ele, começou a participar dos crimes. Ela era 20 anos mais nova que ele, e mais tarde alegou que ele era o mentor, que ela era principalmente uma observadora passiva. Mas investigadores e promotores acharam essa caracterização profundamente inadequada.
Randy ajudou ativamente Ray a identificar e abordar alvos. Participou do abuso de cativas. Instruía as vítimas a chamar Ladiama. Ela tinha agência em cada momento disso tudo e usou essa agência para prejudicar pessoas. Como afirmou a jornalista investigativa Yvette Martinez, que cobriu o caso extensivamente, eles pareciam se alimentar um do outro, e Randy teve a oportunidade de soltar todas as suas inibições. Existe uma versão da história de Cindy Randy em que o trauma explica tudo. Uma infância como a que ela viveu quebraria a maioria das pessoas. A negligência, o abuso sexual, o abandono, nada disso é trivial ou irrelevante para entender a pessoa em que ela se tornou. Mas há uma diferença importante entre explicar algo e desculpá-lo. As mulheres levadas para aquele reboque também vinham de vidas difíceis. Muitas delas lutavam contra o vício, contra a pobreza, contra circunstâncias que nunca lhes deram um caminho fácil. A dor delas não as transformou em torturadoras. O trauma delas não as levou a acorrentar outros seres humanos a uma mesa. Em cada momento de seu tempo com Ray, Cindy Randy tinha a capacidade de ir embora, de se recusar, de contar para alguém o que estava acontecendo. Ela não o fez. Ficou, participou, ajudou a encontrar novas vítimas. Isso é uma escolha. Um dos aspectos mais devastadores de todo esse caso é quanto tempo durou antes que alguém o interrompesse. O próprio Ray, em suas próprias palavras gravadas em fita, descreveu ter experiência lidando com cativas ao longo de vários anos, até 1993. Cindy Randy testemunhou que Ray lhe contou ter cometido aproximadamente 14 assassinatos. Investigadores, analisando os diários de Ray e o volume de objetos pessoais recuperados de sua casa, concluíram que o número real de mulheres prejudicadas poderia chegar a 60, embora essa estimativa não possa ser confirmada de forma independente, e vale ressaltar que ela vem da análise policial dos registros de Ray e não de nenhum caso levado a julgamento. O que os investigadores sabem com certeza é que isso estava acontecendo por muito tempo e que durante a maior parte desses anos, o sistema que deveria ter protegido suas vítimas ou nunca ouviu delas, nunca acreditou nelas, ou ouviu delas e não fez nada. O padrão de predação é consistente quando você rastreia os casos conhecidos. Ray visava mulheres que eram vulneráveis de formas que as tornavam fáceis de desacreditar. Mulheres envolvidas em trabalho sexual. Mulheres lutando contra o vício. Mulheres de comunidades onde um boletim de desaparecimento pode não gerar uma investigação imediata e urgente. Ele então administrava poderosos medicamentos sedativos e amnésicos, deixando suas vítimas com memórias fragmentadas e pouco confiáveis do que havia sido feito a elas. Mesmo quando sobreviviam, muitas vezes não conseguiam produzir relatos claros e detalhados do abuso, e sem isso, os investigadores tinham muito pouco com o que trabalhar. Havia pelo menos 3 sobreviventes confirmadas e identificadas cujas histórias iluminam o padrão com mais clareza. Kelly Garrett era amiga da filha de Ray, Jessie. Em 24 de julho de 1996, Garrett tinha brigado com o marido na época e saiu com Jessie para descomprimir. Elas foram parar no Blue Water Saloon em Truth or Consequences, onde Jessie colocou algo na bebida de Kelly. Quando Garrett se dirigia para o estacionamento mais tarde naquela noite, Ray a golpeou por trás, deixando-a inconsciente. Ela foi levada para a Toy Box, onde ficou presa por 2 dias, foi abusada sexualmente repetidamente e submetida ao mesmo abuso sistemático documentado nas gravações de Ray. Quando Ray acreditou que ela tinha sido drogada até a amnésia suficiente, ele cortou sua garganta e deixou seu corpo à beira de uma estrada perto de Caballo, no Novo México, aparentemente acreditando que ela estava morta. Kelly Garrett sobreviveu. Ela acordou no deserto, conseguiu chegar à ajuda médica e então foi falar com o marido e com a polícia. Nenhum dos dois acreditou nela. O marido presumiu que ela estava traindo as lacunas de memória e a desorientação soavam para ele como uma história fabricada. Ele entrou com o pedido de divórcio. A polícia não deu seguimento ao relato dela de nenhuma forma significativa. Garrett se mudou para o Colorado, carregando todo o peso do que havia acontecido com ela num mundo que se recusava a reconhecê-lo. As drogas tinham feito seu trabalho. Elas a faziam soar insegura, e um homem como Ray entendia que uma mulher cuja história parecesse insegura não seria acreditada. Isso era por design.
Só foi quando investigadores, após a fuga de Cynthia Vigil em 1999, encontraram uma fita de vídeo de 1996 dentro da Toy Box, mostrando uma mulher sendo abusada sexualmente por Ray, que o relato de Garrett foi finalmente confirmado. Investigadores divulgaram uma tatuagem distinta no tornozelo visível na fita, esperando que alguém a reconhecesse. Uma mulher se apresentou à ex-sogra de Kelly Garrett e identificou a tatuagem como sendo da ex-nora. Após 3 anos vivendo com algo que ninguém acreditava, Garrett finalmente tinha provas. Mas esses 3 anos de sua vida já tinham sido gastos carregando uma realidade que as pessoas ao seu redor se recusavam a reconhecer. Então há Angélica Montano. Em fevereiro de 1999, apenas semanas antes do sequestro de Cynthia Vigil, Montano visitou a casa de Ray num compromisso banal e foi drogada, abusada sexualmente e torturada. Depois, foi deixada à beira de uma rodovia no deserto. A polícia a encontrou lá, viva. Ela relatou o que havia acontecido com ela. Ela nomeou o homem. Ela forneceu o endereço. Eles não deram seguimento. Não investigaram. Não conectaram o relato dela a mais ninguém. Não 2 meses depois de Ray e Handy serem finalmente presos em março de 1999, Angélica Montano morreu de insuficiência cardíaca causada por pneumonia. Ela tinha 28 anos. Ela nunca chegou a ver o homem que a machucou ser julgado. Ela nunca chegou a sentar num tribunal e ser acreditada. Ela disse a verdade e ninguém ouviu, e então ela se foi. E há o caso de Marie Parker, que representa o desfecho confirmado mais sombrio dos crimes de Ray. Parker foi vista pela última vez em 5 de julho de 1997, num bar então em atividade não muito longe da casa de Ray, perto do lago Elephant Butte. Ela tinha 22 anos. Ela desapareceu naquela noite e nunca mais foi vista. Segundo o testemunho de Cindy Handy e a eventual confissão de um homem chamado Dennis Roy Yancey, o que aconteceu com Marie Parker foi o seguinte: ela foi sequestrada por Ray, mantida na Toy Box, e então Ray trouxe Yancey um andarilho e conhecido associado que circulava no meio de Ray para dentro do reboque e o instruiu a matá-la. Yancey estrangulou Marie Parker até a morte enquanto Ray fotografava o ato. Seu corpo nunca foi recuperado. Yancey posteriormente indicou aos investigadores áreas que ele acreditava terem sido usadas como locais de sepultamento, mas nenhum resto humano foi encontrado. Talvez a nota mais assombrosa em tudo isso seja algo que aconteceu 13 anos antes da prisão de Ray. Em 1986, Jessie Ray, sua própria filha, foi ao FBI e relatou que seu pai estava sequestrando e torturando mulheres e vendendo algumas delas para compradores no México. O FBI investigou por 1 ano. Não conseguiram identificar nenhuma vítima. Não conseguiram confirmar a história dela. O caso foi arquivado. E David Parker Ray continuou por mais 13 anos. Cynthia Vigil tinha 22 anos em março de 1999. Ela estava num estacionamento em Albuquerque quando um homem se aproximou, se identificando como policial à paisana. Disse que ela estava presa. Exibiu o que parecia ser um distintivo e a colocou em algemas. Ela sabia que algo estava errado. Ela disse isso ela mesma, mais tarde, em relatos que deu publicamente. Algo na situação, a forma como ele se portava, o contexto não parecia certo. Mas quando alguém exibe um distintivo e te coloca algemas, suas opções imediatas se estreitam drasticamente. Ele a colocou no veículo. Eles foram para o sul, para longe da cidade, rumo ao alto deserto. Registros da Wikipédia e múltiplos relatos verificados confirmam que Vigil foi sequestrada daquele estacionamento em Albuquerque por Ray e Cindy Handy, que também estava presente durante a abordagem. Eles foram para a propriedade de Ray em Elephant Butte. Chegaram ao reboque. E foi aí que a experiência passou de assustadora para algo que desafia a linguagem comum. Dentro da Toy Box, Cynthia Vigil foi acorrentada à mesa ginecológica. Ela foi contida. O toca-fitas começou. A voz calma e metódica lhe disse quem ela era agora, para que ela estava ali, quais eram as regras. Ela devia chamá-lo de mestre e a mulher de ama. Ela nunca deveria falar a não ser que fosse questionada. Ela nunca mais ia ver sua família. Por 3 dias, Vigil foi abusada sexualmente, espancada, chicoteada e submetida a choques elétricos por Ray e Handy. Vigil
Descreveu mais tarde o comportamento de Ray durante aqueles dias como treinado e deliberado. Não havia caos nisso, nenhuma frenesi. Ele era metódico. Ela relatou que Ray lhe disse diretamente que a mataria como os outros, não uma ameaça dita de passagem. Uma declaração de intenção, entregue com calma, de um homem que havia feito isso antes e que queria que ela entendesse isso. Essa frase era a mensagem mais clara possível sobre o que aconteceria com ela se ela não encontrasse uma saída. Ela não seria drogada e liberada à beira de uma rodovia. Ela ia morrer naquele reboque. E o que quer que acontecesse com seu corpo depois disso, desapareceria no mesmo silêncio que havia engolido todas as mulheres antes dela. Na manhã de 22 de março de 1999, David Parker Ray foi trabalhar. Ele deixou Handy no reboque para vigiar uma rotina que aparentemente ele já tinha usado antes. Uma forma de manter a aparência de uma vida normal enquanto o inimaginável estava acontecendo a poucos quilômetros de onde seus colegas estavam começando seus turnos. Mas naquela manhã, algo aconteceu diferente. Handy se afastou da área onde Vigil estava acorrentada, dando a ela uma janela de oportunidade. Vigil avistou as chaves das algemas numa mesa ao alcance, se jogou para pegá-las e libertou as mãos. Quando Handy voltou e se moveu para detê-la, as duas mulheres entraram em luta. Handy golpeou Vigil na cabeça com uma lâmpada. Mas Vigil, atordoada e sangrando, alcançou a coleção de implementos ao seu redor, as próprias ferramentas que tinham sido usadas contra ela por 3 dias, e agarrou um furador de gelo. Ela reagiu com força suficiente para afastar Handy da porta e criar espaço suficiente para correr. Ela correu. Nua. Uma coleira de cachorro presa com cadeado no pescoço, correntes ainda presas, coberta de sangue. Ela correu para fora daquele reboque, cruzou a propriedade, em direção à rua. 2 carros passaram por ela sem parar, um detalhe que carrega seu próprio peso considerável. Ela continuou correndo, passando por fileiras de casas mobiliadas, até ver uma porta aberta. Ela se jogou por ela e a trancou por dentro. O morador, absorvendo o que estava vendo com extraordinária presença de espírito, ligou imediatamente para o serviço de emergência e deu roupas a Vigil enquanto esperavam. Os atendentes de emergência receberam ligações naquela manhã descrevendo uma mulher nua com uma coleira de cachorro correndo pelas ruas de Elephant Butte. A polícia já estava respondendo porque uma chamada de emergência tinha sido feita de dentro do reboque e abruptamente cortada quase certamente durante a luta. Quando os policiais chegaram à propriedade de Ray, o encontraram lá. O prenderam. Encontraram Cindy Handy lá dentro, ferida. Ela também foi presa. Os dois, naqueles primeiros momentos, tentaram alegar que Cynthia Vigil era uma usuária de drogas que eles estavam tentando ajudar a se desintoxicar. Eles estavam fazendo um favor a ela, disseram. Então os policiais olharam para dentro do reboque. Os policiais que entraram naquele reboque em 22 de março de 1999 não estavam preparados para o que encontraram. Isso não é clichê, é o que os investigadores disseram, com suas próprias palavras, nos anos que se seguiram. A realidade física da Toy Box foi descrita em testemunhos, em registros judiciais e em declarações do FBI. A mesa ginecológica no centro, o espelho no teto, os diagramas nas paredes. Tudo isso é perturbador o suficiente de forma abstrata. Ficar naquele espaço e ver tudo montado junto, uma câmara funcional e equipada construída inteiramente com o propósito de tortura e controle humanos, foi algo que múltiplos agentes da lei descreveram como diferente de tudo o que já tinham encontrado. Então eles começaram a catalogar o que havia no quarto. Chicotes de vários tipos, correntes, roldanas, barras separadoras, bistures, serras, grampos, um dispositivo de choque elétrico, um artefato de imobilização de madeira que Ray tinha construído ele mesmo, uma câmera de vídeo apontada para a mesa, fitas de vídeo, fitas cassete, ferramentas cirúrgicas e produtos químicos. E então havia a fita. Havia o cassete o que Ray tinha gravado em 23 de julho de 1993, a gravação de aviso geral que ele tocava para cada nova cativa. Os investigadores que o ouviram entenderam imediatamente que ele não foi feito em preparação para uma pessoa específica. Era um modelo. Tinha sido usado repetidas vezes. A fita apontava para uma operação em andamento e de longo prazo. As próprias palavras de Ray,
baseadas na minha experiência lidando com cativas ao longo de vários anos, tornavam isso absolutamente claro. Depois havia a fita de vídeo de 1996 mostrando uma mulher sendo abusada sexualmente e torturada por Ray. Essa foi talvez a peça de evidência mais significativa, não apenas por causa do que retratava, mas por causa do que provou, que Cynthia Vigil não era a primeira, que isso tinha acontecido antes, com uma pessoa real, documentado em câmera. Quando os investigadores divulgaram a tatuagem no tornozelo da mulher na fita, a ex-sogra de Kelly Garrett apareceu para identificá-la. Uma mulher que havia estado reportando um crime por 3 anos e sendo descartada foi finalmente inequivocamente confirmada. O agente do FBI, Doug Belden, que serviu como porta-voz do Bureau nos primeiros dias da investigação, confirmou o escopo do que havia sido encontrado na propriedade. Dispositivos de tortura, material violento, câmaras de vídeo, agentes químicos e evidências apontando para múltiplas vítimas. A especialista comportamental do FBI, Mary O'Toole, que mais tarde prestou depoimento na sentença de Ray, afirmou que acreditava que Ray era um sádico sexual criminal da classificação mais grave, alguém cuja condição, em seu julgamento profissional, provavelmente era intratável. Além das fitas, os investigadores encontraram centenas de objetos pessoais, joias, roupas, acessórios que aparentemente não tinham nenhuma conexão com a própria vida de Ray. Acreditava-se que fossem troféus itens guardados de vítimas, da forma como predadores ao longo da história criminal guardaram resquícios físicos das pessoas que prejudicaram. Em 2011, o escritório de campo do FBI em Albuquerque divulgou publicamente fotografias de centenas desses itens, esperando que alguém, um familiar, um amigo reconhecesse uma peça de joia ou uma camiseta e se apresentasse. As imagens circularam amplamente, geraram cobertura da mídia. E depois de tudo isso, nenhum item foi definitivamente identificado como pertencente a uma pessoa desaparecida específica. Nenhum. Deixa isso penetrar. Centenas de objetos, potencialmente pertencentes a dezenas de mulheres que nunca foram reportadas como desaparecidas ou cujos desaparecimentos nunca foram conectados a Elephant Butte, ou cujas famílias há muito aceitaram que elas tinham ido embora sem nunca saber por quê. O escopo do que pode ter acontecido naquele reboque ao longo dessas décadas é algo que as evidências insinuam, mas não conseguem confirmar completamente. E essa incapacidade de confirmar é em si mesma um tipo de horror. Cães farejadores foram levados ao lago Elephant Butte e a várias propriedades associadas a Ray. Dennis Roy Yancey direcionou os investigadores para áreas que ele acreditava terem sido usadas como locais de sepultamento. Cindy Handy apontou para localizações que ela disse que Ray havia descrito para ela. Em todos os casos, os investigadores não encontraram nada definitivo. Nenhum resto humano foi recuperado e positivamente vinculado aos crimes de Ray. O corpo de Marie Parker nunca foi encontrado. As mulheres que Ray pode ter matado nos anos antes de ser preso permanecem, no que diz respeito às evidências físicas, desaparecidas. As prisões de David Parker Ray e Cindy Handy, em 22 de março de 1999, abriram um caso que rapidamente se expandiu muito além dos dois. Handy, enfrentando o peso do que os promotores descreveram como potencialmente 197 anos de prisão, se condenada por 25 acusações criminais de sequestro e abuso sexual criminal, tomou uma decisão semanas após sua prisão. Em 6 de abril de 1999, ela concordou com um acordo de delação. Ela cooperaria com os investigadores. Ela contaria tudo o que sabia sobre os crimes de Ray, seus métodos, seus outros cúmplices e os locais onde ela acreditava que ele havia enterrado vítimas. Em troca, sua exposição à sentença seria reduzida. O que ela deu aos investigadores preencheu peças cruciais do quadro. Ela confirmou os métodos usados nas vítimas. Ela nomeou Dennis Roy Yancey, o associado que matou Marie Parker, em julho de 1997, por ordem de Ray. Ela descreveu o próprio relato de Ray a ela sobre aproximadamente 14 assassinatos. Ela apontou os investigadores para possíveis locais de sepultamento, nenhum dos quais produziu restos humanos recuperáveis. Yancey, quando confrontado pelos investigadores, eventualmente confessou:
Ele admitiu ter estrangulado Marie Parker até a morte dentro da Toy Box por ordem de Ray, enquanto Ray fotografava o ato. Ele entrou com uma declaração de culpa por homicídio em segundo grau e conspiração para cometer homicídio. Em dezembro de 1999, foi condenado a 20 anos de prisão por um tribunal do Novo México. Jessie Ray. Glenda Jean Ray, filha de David, foi presa em 26 de abril de 1999, acusada de sequestrar mulheres para abuso sexual. Ela estava diretamente envolvida no sequestro de Kelly Garrett em 1996, tendo feito amizade com Garrett, a levado a um bar, drogado sua bebida e permitido que o pai a levasse. Jessie Ray eventualmente entrou com um acordo de delação. Na sentença, ela recebeu o tempo já cumprido, aproximadamente 2 anos, mais 5 anos, de liberdade condicional. Ela não cumpriu tempo adicional de prisão. A própria jornada legal de Ray foi complicada por sua idade, sua saúde e a dificuldade fundamental de construir casos de homicídio sem corpos recuperados ou evidências forenses confirmando mortes específicas. Seu primeiro julgamento terminou em mistrial. Um segundo julgamento produziu uma condenação por acusações de sequestro e abuso sexual relacionadas a Kelly Garrett. Ele então se declarou culpado de acusações adicionais de sequestro e estupro relacionadas a Cynthia Vigil e Angélica Montano, aparentemente dizendo ao tribunal que o fez em parte para proteger sua filha de ter que testemunhar ainda mais como sua cúmplice. Em setembro de 2001, em múltiplos casos e acusações, David Parker Ray havia sido condenado a mais de 223 anos de prisão. Para as vítimas sobreviventes, os julgamentos foram extenuantes de uma forma particular. Cynthia Vigil testemunhou. Kelly Garrett testemunhou. As duas mulheres descreveram o que havia acontecido com elas com uma especificidade e uma coragem emocional que os promotores usaram como base de seus casos, não apenas os atos físicos, mas as dimensões psicológicas do design da Toy Box. A fita, o espelho, a coleira, a forma como o quarto havia sido construído para despir uma pessoa de todo o senso de si mesma enquanto ela ainda estava consciente e ciente. Os advogados de defesa, da forma muitas vezes empregada nesses casos, apontaram para lacunas na memória e os efeitos das drogas que Ray havia administrado como razões para questionar a confiabilidade dos relatos das vítimas. Os júris acreditaram nas sobreviventes. O que não pôde ser construído, apesar de tudo o que os investigadores encontraram, foi um caso de homicídio. Os corpos não estavam lá. As ligações forenses a vítimas específicas e identificadas não eram comprováveis. Os diários de Ray descreviam mortes, mas como os investigadores observaram na época, nunca ficou totalmente claro quais registros eram relatos factuais e quais poderiam ter sido fantasias ou exageros, uma ambiguidade deliberada, com base no que sabemos da personalidade calculista de Ray, que provavelmente trabalhou a seu favor. O homem que pode ter matado dezenas de mulheres chegou à sua sentença sem nenhuma condenação por assassinato em seu nome. Mais de 223 anos, não por assassinato, pelo que podia ser provado o sequestro, o abuso sexual, a tortura confirmada das mulheres cujos nomes e rostos são conhecidos pela história, Vigil, Garrett, Montano. Essa é a parte da história que não se resolve. Não há uma resposta limpa aqui, nenhum número definitivo, nenhuma lista de nomes confirmados. E essa qualidade irresolvível é em si mesma uma acusação não dos investigadores que trabalharam no caso, mas das condições que permitiram que isso durasse tanto tempo. Cindy Handy testemunhou que Ray pessoalmente admitiu aproximadamente 14 assassinatos. Investigadores, revisando seus diários, o volume de troféus no reboque e o escopo da operação conforme documentado em sua própria fita gravada, concluíram que o número real poderia chegar a 60. Essa cifra citada em reportagens e referenciada por agentes da lei reflete análise policial e não pode ser verificada de forma independente. É possível que o número seja próximo do real. Também é possível que inclua exagero da parte de Ray. Sádicos criminais são conhecidos por inflar suas contagens de vítimas como parte de sua própria mitologia. A resposta honesta é que ninguém sabe com certeza, e essa incerteza provavelmente nunca será resolvida. O que os investigadores sabem com certeza é que Ray estava operando por muito tempo.
Sua própria fita gravada em 1993, referenciando vários anos de experiência anterior, diz que a janela foi substancial. A Toy Box claramente havia sido usada muitas vezes. O desgaste dos equipamentos, o volume de itens pessoais coletados, a fita de aviso de uso geral feita especificamente porque se repetir havia se tornado ineficiente. E ele havia construído um sistema deliberadamente projetado para impedir que as vítimas o denunciassem de forma eficaz. As drogas amnésicas, a escolha de mulheres cujos desaparecimentos não gerariam urgência investigativa imediata, o isolamento geográfico de Elephant Butte. O FBI levou a questão das vítimas desconhecidas a sério. Em 2011, mais de uma década após a morte de Ray, o escritório de campo de Albuquerque divulgou fotografias de centenas de objetos pessoais recuperados de sua propriedade, joias, roupas, efeitos pessoais disponibilizados publicamente online. A esperança era que alguém olhasse para um colar ou uma camiseta e o reconhecesse como pertencente a alguém que havia perdido. As imagens foram amplamente compartilhadas, gerando cobertura midiática significativa. Anos depois, nenhum item foi positivamente identificado por nenhum familiar. Esse silêncio conta sua própria história. Ele sugere que as mulheres que Ray pode ter matado eram, em muitos casos, mulheres que já haviam sido abandonadas pelo mundo antes que ele as levasse. Mulheres cujo desaparecimento não gerou boletim de ocorrência. Mulheres cujas famílias talvez já tivessem aceitado há muito tempo que elas tinham se ido sem saber como ou porquê. Mulheres que existiam nas margens da sociedade de formas que tornaram seus desaparecimentos invisíveis para o sistema, exatamente o tipo de invisibilidade que Ray contava em seu favor. David Parker Ray morreu em 28 de maio de 2002, de insuficiência cardíaca, em sua cela na instalação de detenção do Novo México, em Santa Fé. Ele tinha 62 anos. Ele morreu sem nunca ter sido condenado por assassinato, sem nunca ter nomeado suas vítimas, sem nunca ter revelado onde os corpos estavam. Cindy Handy, ao abrigo do seu acordo de delação, foi condenada a 36 anos de prisão. Ela foi libertada antecipadamente. Os registros indicam que ela saiu da custódia antes de cumprir o prazo completo e foi relocada para outro estado. Ela permanece viva. Jessie Ray cumpriu tempo de detenção provisória e recebeu liberdade condicional. Dennis Roy Yancey foi condenado a 20 anos de prisão por sua participação no assassinato de Marie Parker. Cynthia Vigil sobreviveu. Ela foi a fagulha que fez tudo isso desmoronar. A mulher que recusou morrer, que encontrou as chaves, que correu nua pelas ruas de Elephant Butte com uma coleira presa no pescoço e não parou. Ela testemunhou. Ela foi acreditada. E pelo que Ray lhe disse diretamente que a mataria como os outros, ela quase não chegou a ter essa oportunidade. Kelly Garrett sobreviveu. Ela carregou a verdade por 3 anos num mundo que se recusou a reconhecê-la, e então viu essa verdade confirmada em vídeo. Ela também testemunhou. Angélica Montano não sobreviveu o suficiente para ver a justiça. Ela tinha 28 anos quando morreu, meses após as prisões, sem nunca ter sido acreditada enquanto estava viva. Marie Parker nunca foi encontrada. E as mulheres cujos nomes não aparecem nos registros judiciais, cujos pertences estão em fotografias que ninguém reclamou, cujas histórias nunca foram ouvidas porque ninguém as estava procurando, elas permanecem desconhecidas. Não porque os investigadores não tentaram, mas porque o sistema que deveria tê-las protegido falhou com elas muito antes de qualquer investigador ter a chance de tentar. Isso é o que o caso de David Parker Ray, no final, realmente é. Não é apenas a história de um homem monstruoso e de uma câmara de tortura no deserto. É a história do que acontece quando os mecanismos de proteção que uma sociedade constrói, boletins de ocorrência, investigações policiais, testemunhos de vítimas, relatórios do FBI falham repetidas vezes nas mulheres que mais precisam deles. É a história de Kelly Garrett dizendo a verdade e não sendo acreditada, de Angélica Montano nomeando seu agressor e sendo ignorada, de Jessie Ray indo ao FBI em 1986 e o caso sendo arquivado. É a história de um homem que entendeu tudo isso e o usou como arma.